dia que eu estou na presença de vocês aqui para expor mais um tema de Apocalipse, revelando o passado, o presente e o futuro. Hoje é um tema bastante interessante e importante. Só que nós temos que usar a mente, usar a cabeça, o raciocínio, para a gente acompanhar, para a gente sentir assim o sabor da verdade de Deus dessas revelações. O tema de hoje se baseia no Mateus 24. Mateus capítulo 24 e os versículos 1 em diante. E o nome do tema é Sinais da Volta de Jesus. O que quer dizer sinais? Sinais são indicações de alguma coisa. Quando a gente viaja, a gente fica olhando as placas, que são verdadeiros sinais que indicam para onde vamos. E nesse tema nós vamos ver Jesus mostrando o que vai acontecer antes da volta dele, para que a sua igreja, o seu povo, possa estar atento aos acontecimentos, assim como o motorista está atento aos sinais que aparecem na estrada até chegar no seu destino certo. Dá para entender assim? Fica melhor, né? Então vamos lá. Mateus 24, versículo 1 em diante. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Vocês viram aqui? Jesus tinha entrado na igreja, no templo, e ali Jesus ia saindo da igreja, do templo. Aí alguém dos seus discípulos convida Jesus para mostrar a construção de um novo templo que estava sendo feito naquele lugar. Todo mundo empolgado, né? Um novo templo. Jesus nem veio. Eles esperavam que Jesus fizesse um elogio, desse uma mensagem popular. Todo mundo gosta. Aí Jesus diz assim no verso 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, esperava Jesus dizer: olha que coisa linda, que tempo bonito, parabéns para vocês. Quem são os engenheiros, os idealizadores? Mas Jesus olha, usa a onisciência, está ciente do que vai acontecer. Ele diz: daqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída, derribada. Eu acho que os discípulos tomaram um choque, né, da resposta de Jesus. Verso 13: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhes: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu queria que vocês percebessem uma coisa. Os discípulos agora estão junto com Jesus no lugar particular, passam para conversar, sem a presença da multidão, usa a intimidade de amigo, diz: aquilo que o Senhor falou lá, que o Senhor me diz disso? Quando serão essas coisas? Quando é que aquele tempo vai cair? Que sinal o Senhor nos apresenta para sabermos se a sua vinda está próxima? Que sinal haverá do fim do mundo? Como é que nós vamos saber se estamos no fim do mundo ou não? Aí vocês perguntaram, que é uma pergunta que nela surge 3 questionamentos. Entenderam isso? Numa pergunta só, eles querem saber de 3 coisas, certo? Um bom ponto de partida. Agora Jesus começa a responder as 3 perguntas.
Só que em vez dele responder a primeira pergunta de imediato, ele responde a pergunta do meio, depois ele responde, faz a pergunta, responde a primeira, depois ele responde a última. São Mateus colocou nesta ordem. Alguns teólogos acham que Mateus achou por bem dizer assim, porque se ler direto a gente vai entender os acontecimentos no fator tempo, certo? Aí nós selecionamos as respostas adequadas para cada pergunta. Nós vamos deixar a Bíblia responder agora a primeira pergunta: quando serão estas coisas? Jesus respondeu primeiro a pergunta do meio, mas nós vamos responder na ordem cronológica, tá bom? Vamos. Um detalhezinho: por que Jesus falou não ficará pedra sobre pedra que não seja removida? Porque a construção daquele tempo não era como de hoje. Hoje é construção de tijolo, de cimento. Naquele tempo era só pedra. Só pedra grande. As construções antigas eram pedras sobre pedras. É por isso que a pessoa que faz um trabalho hoje de construção civil é chamado de pedreiro, não é? Pedreiro é alguém que trabalha com pedras, certo? Vamos lá, nós vamos responder isso aqui no decorrer do tempo, tá bem, irmãos? Por que Jesus disse isso? No mesmo capítulo 24, no versículo 15, Jesus começa a responder a primeira pergunta: quando serão estas coisas? Vamos para o verso 15? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Aqui Jesus usou a Bíblia para responder. Ele usou o livro de Daniel para mostrar que ele estava falando de um assunto profético. Ele está elucidando o que Deus havia revelado ao profeta Daniel. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Interessante. Vamos lembrar de uma coisa interessante. Por que Jesus fala do livro de Daniel? Porque Daniel era hebreu. Isso aqui é interessante para a gente compreender. Daniel era hebreu. E Deus mostra para Daniel a abominação da desolação. Para Daniel, um ídolo, uma estátua, era algo abominável, quando era no sentido de adoração. E quando fala de desolação, resultado de guerra. Então Deus revela para Daniel, ele vê a abominação da desolação. Mas que abominação era essa? Daniel estava vendo o futuro. Apocalipse, Daniel é Apocalipse do período do Antigo Testamento. Estão entendendo? Então Daniel estava vendo no futuro. A abominação seria o estandarte romano. Nesta época, Daniel vivia no Império de Babilônia. Já aprendemos aqui, ele era ministro do Império de Babilônia. Mas Deus mostra para ele que o quarto animal, que era o terrível espantoso, ia ser um reino poderoso que ia dominar o mundo. Aí mostra para ele o sinal mais forte do Império Romano. Seria como serviço de mascote, não é? Você vê o mascote, você fala, isso aqui é Tupã, ou esse é Adamantina. O mascote revela a cidade, não é? Então, ele viu um estandarte. Um estandarte era isso aqui. Era um instrumento, na ponta do instrumento, em cima, tinha uma ave, que Daniel chamou de abominação. Uma ave
de asas abertas, como se fosse uma águia, indicando o poder romano, poder de guerra, poder destruidor, porque aquela ave representava uma das divindades romanas. Deu para entender? Aí quando Roma ia fazer uma guerra, você vê Daniel falando antes do império acontecer. Isso é profecia. Então eu estava vendo isso. Quando fala abominação, já entendeu. Era aquele ídolo que Roma teria que carregar no estandarte romano. Assolação seria resultado de uma guerra. Então Daniel está dizendo que ia ter uma guerra. Aí Jesus fala assim: quando vires a abominação e a desolação da qual falou o profeta Daniel. Então Jesus estava falando para pessoas que entendiam a Bíblia, seus discípulos. Quer dizer, quando vocês veem a profecia de Daniel se cumprir, então vocês começam a fugir. Aí a história se passa, Jesus morreu, ressuscitou, subiu os céus, não é? E os discípulos continuaram ali dirigindo a igreja de Jesus. Aí quando chegou por volta do ano 64 para 66, isso aqui é a história, narra isso, os historicistas comentam. Eles perceberam que enquanto o povo de Jerusalém, que era a capital dos judeus, do povo de Deus na época, estava parecendo estar tudo em paz, de repente chega um cavaleiro chamado Sérgio acompanhado por uma cavalaria romana. Ele se adentra aos portais da cidade de Jerusalém, vai lá no lugar mais importante da cidade, no lugar chamado Lugar Santo, que estava relacionado com o templo. Jerusalém é chamada Cidade Santa, no local do templo é chamado Lugar Santo, e às vezes até se falava Lugar Santo, Jerusalém, a cidade do grande rei. Eles perceberam que esse Sérgio chega acompanhado por uma cavalaria, se adentra a cidade, vai ao Lugar Santo e coloca o estandarte romano. Aí quando eles viram aquela haste, aquele estandarte colocado naquele lugar, uma ave de asas abertas, indicando a divindade, poder de guerra de Roma, eles ficaram assustados. Os cristãos que conheciam a Bíblia lembraram de Jesus e começaram a fugir. Deu para entender? Começaram a fugir. Falaram uns com os outros: olha, aquilo que Jesus disse há quase 40 anos atrás era sobre isso. Eis aqui o estandarte romano, é abominação, vai haver uma guerra, conforme Daniel disse, Jesus citou. Eles lembraram que Jesus havia dito que era para eles atender. Aí no versículo 16: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí os cristãos começaram a fugir. Entenderam o verso 17: e quem estiver no telhado não desça para tirar suas vestimentas. Dizem: não vá para casa, fuja daí mesmo. Aí foi o que aconteceu. Os cristãos estudiosos da Bíblia começaram a fugir, deixando tudo para trás, porque entenderam que Deus estava falando com eles. Mas a maior parte dos habitantes da cidade não acreditaram nessa profecia. Pelo contrário, passaram a zombar dos cristãos. Esperaram mais um pouco. Passaram-se 4 anos, mais ou menos. Chegamos ao ano 70. De repente, entra um grande exército na cidade de Jerusalém, e eles entram assolando tudo.
A história diz, eu vou detalhar algumas coisas aqui que eu acho interessante, porque tem muita gente pensando que isso aqui ainda vai se cumprir, né? Tem gente que isso aqui é o fim do mundo. Isso aqui é um acontecimento que Jesus cita para mostrar o início das dores. Então o pessoal que não acreditou na palavra de Jesus ficaram na cidade. De repente chegou o ano 70, 4 anos depois mais ou menos, entra um general famoso na época chamado General Tito. General Tito entra na cidade montado no seu possante cavalo e um grande exército acompanhado, e conforme eles corriam nas ruas, eles encontravam mulheres grávidas. Os soldados pegavam as mulheres assim, cavalgando, eles pegavam as mulheres pelo cabelo, erguiam e atravessavam-as com uma espada. Quando eles viam mulheres amamentando, as mulheres grávidas, eles furavam com a espada. As mulheres que amamentavam, que tinham bebês recém-nascidos, eles tomavam o bebê dos braços das mães, jogavam para cima e amparavam com a espada, paravam na espada. Eles foram derrubando tudo, desmanchando tudo, passando por cima de tudo. Aí vamos ler os textos para dizer o que Jesus disse que ia acontecer, e você vai gostar, apesar de não ser uma coisa agradável de ouvir. Por isso que no verso 16 Jesus fala que estivesse na Judéia, cara, na terra dos judeus, fugisse para os montes, vocês têm que se esconder, fujam da cidade. E quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quer dizer, abandone tudo, é melhor do que perder a vida. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Estão entendendo? Quando isso aconteceu, eu acabei de citar, Jesus tinha dito que ia acontecer isso. Ai das grávidas ou das que amamentarem naquele dia. Porque Jesus previu que os soldados iam fazer essa cena que nós mencionamos aqui. Vamos para o verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que ele diz isso? O inverno lá era muito frio. Para as pessoas poderem fugirem carregando crianças para se esconder numa montanha, era muito difícil. Ore para que não aconteça no inverno. Ore também para que não aconteça no sábado, porque Jesus estava preservando o tempo do recolhimento espiritual, repouso do 7º dia. Ore para que não aconteça no sábado, porque no sábado era dia do povo estar na igreja, mantendo a comunhão com Deus, e ter que se mudar, carregar mudanças, carregar família, se esconder. Isso ia tirar o relacionamento com Deus no seu santo dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E eles oraram e Deus ouviu a oração, porque a história diz que isso aconteceu no meio da semana. Não aconteceu nem no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quer dizer, vocês vão passar por uma tribulação. Isso vai ser difícil para vocês, vai ser uma grande aflição, mas vai acontecer. Então aqui está a resposta para a primeira pergunta. Como era a primeira pergunta mesmo? Quando serão estas coisas? Então a resposta de Jesus aqui está indicando o acontecimento do ano 70 da era cristã. Ali Jerusalém foi destruída. E o Maurício perguntou por que a expressão pedra sobre pedra. Porque quando os soldados estavam assolando a cidade,
num determinado momento, eles chegam no templo, aquele templo que Jesus tinha presenciado e dito: aqui não ficará pedra sobre pedra. Lembra que nós mencionamos no início? Soldados entraram naquele templo e a guarda levita, o templo tinha um pequeno exército, as seguranças do templo, chamada guarda levita, não queria deixar o exército invadir o templo, promover segurança. Aí os soldados invadiram o local e travaram uma batalha dentro do templo. Olha, aquele templo não tinha luz elétrica, aquele templo era aqueles fachos de fogo nas paredes, você já vê nos filmes antigos, né, aquele sistema antigo. E quando a guarda levita travou uma batalha com aquele exército dentro do templo, com um morticínio, uma batalha dentro da igreja, de repente as coisas começam a derrubar tudo. Aí os soldados romanos começam a olhar para as paredes que estavam caindo. Eles perceberam que ali o templo era construído com pedras, igual o Maurício disse, mas entre uma pedra e outra tinha camadas de plaquetas de ouro. Olha, eles descobriram que cada pedra removida era encontrado um pedaço de ouro, porque o povo queria prestar uma homenagem a Deus e puseram muito ouro no templo. E quando os soldados viram esse ouro, eles ficaram loucos. Eles começaram a acabar de derribar o templo para sacar o ouro, para levar o ouro. Aí a história diz que até o alicerce do templo eles arrancaram para fora. A pedra de esquina, as pedras angulares do templo, que era a base, eles removeram do lugar para encontrar ouro, e acharam muito ouro. Aí então, o que é que nós vamos resumir nessa primeira pergunta? O tempo está indo fora. Era isso. Quando aconteceu de verdade a resposta da primeira história, por volta do ano 70 da era cristã. Isso aqui já aconteceu. Ficou claro? Jesus disse: daqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quem derrubou? O exército romano. Certo? Vamos para a outra pergunta. A outra pergunta é assim: que sinal haverá da tua vinda? Traduzindo seria: como nós vamos saber se estamos perto ou longe da sua volta? Aí Jesus começa a responder a segunda pergunta aqui nos versos. Vamos ver onde estão os versos aqui da segunda pergunta. Nós lemos até o 15, até o 21. Então, assim, está no versículo 29. A segunda pergunta. Jesus responde no verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, olha, Jesus queria dizer assim. É bom você saber que aqui é dupla aplicação, mas eu vou fazer a aplicação primitiva. Logo depois da aflição daqueles dias, Jesus está dizendo assim: logo depois que Jerusalém for destruída, depois que não ficará aqui pedra sobre pedra, depois que acabar aquela grande aflição, aquela tribulação, as próximas coisas que vão acontecer serão estas. Ficou fácil para entender? Agora nós vamos citar o verso. É bom lembrar para vocês também, que eu estava deixando por alto, esquecendo, é que a história narra, ou esse acontecimento que falamos, e os historicistas comentam, que durante aquela aflição que houve em Jerusalém,
nenhum cristão foi molestado. É bom saber isso? Muito bom. O povo de Deus fugiram, se esconderam nos montes. Os romanos assolaram a capital de Israel. E os cristãos ficaram tranquilos. Nenhum cristão morreu, não aconteceu nada, a história passou. Por quê? Qual foi o segredo do escape deles, do livramento deles? O que foi? E muito bem. Obedeceram a palavra de Deus. Irmãos, é a mesma coisa hoje, a história vai se repetir. Quem está estudando profecia hoje está se preparando para se livrar dos últimos acontecimentos funestos do planeta Terra. Logo depois da aflição daqueles dias, depois que terminar esse acontecimento, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então Jesus, uma linguagem simples, está dizendo assim: depois que Jerusalém for destruída, as próximas coisas que vão acontecer vão ser essas. O sol vai escurecer. Aí os cristãos ficam acompanhando. Toda a vida o sol escureceu, porque sempre existiu eclipses, não é? Você podia perguntar, mas é normal o sol escurecer, porque existiu eclipse. Existe eclipse solar e eclipse lunar. Um eclipse é um tipo de escurecimento temporal, né? Não vamos discutir isso aqui. Mas pode ser um eclipse total ou pode ser um eclipse parcial, tanto no Sol como na Lua. Mas Jesus não estava falando de eclipse. Jesus estava falando de um escurecimento solar literal que a ciência jamais haveria de descobrir. Porque eclipse, os cientistas descobrem o motivo. Esse seria fenômeno. Aí você podia dizer, como é que nós podemos entender isso? Você vai para a história e você vai ver que a História Universal diz que no dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu por volta das 9 para as 10 da manhã. E passou o resto do dia escuro. Temos aqui um monte de detalhes, mas não vai dar tempo de citar. Vocês entenderem isso já está bom. O sol escureceu pela manhã e virou noite. O dia virou noite. Chegou o horário do sol se pôr. O sol não clareou, porque chegou o momento dele descer. Ele se pôs. Era período de lua cheia. Os cientistas da época observavam para ver se surgia a lua prateada, como sempre no período de cheia. A lua parece vermelha como sangue. É uma outra profecia de Joel. Quando Jesus falou sinal no sol, na lua, das estrelas, Jesus está falando também da Bíblia, de uma profecia do profeta Joel. Vê que Jesus ensina a profecia usando profecia, usando escrita de profetas. Então, o resultado: 19 de maio de 1780, o sol escureceu, a lua não deu sua luz. A lua apareceu vermelha como sangue. No dia seguinte, tudo volta ao seu curso normal. Aí os cientistas mais famosos só fizeram essa declaração: fenômeno desconhecido à ciência humana. Para os cristãos,
É o quê? Sinal da volta de Jesus. Que ano foi? 1780. Se você estudar a profecia e pegar a história dos acontecimentos, você vai ver que Daniel explica que o tempo do fim, no qual surgiriam os sábios do fim para interpretar essas profecias, começou no ano 1798. 1798 para 1780, falta quantos anos? 2 anos. Nesse período aqui, Deus se comunica com a raça humana. Mas para quem Deus estava se comunicando? Para a sua igreja, irmãos, para os cristãos. Quando escurece o sol, Deus está dizendo: alô, cristãos, olá, eu não falei para vocês? Fiquem sabendo que eu estou voltando. Olha aqui o sinal. Jerusalém foi destruída, depois ia ser escurecimento do sol na lua, está aí. Estou voltando. Aí os cristãos começam a dizer isso ao mundo. E qual foi a igreja que começou a dizer isso ao mundo? Igreja adventista. Porque os outros não estão preocupados com isso. Estudar a Bíblia, estudar a profecia é coisa antiquada, é passado. Então como é que nós vamos acompanhar os acontecimentos? Pergunto eu. O resto da profecia. E as estrelas cairão dos céus. As estrelas cairão do céu. Gente, como é que uma estrela pode cair do céu? Um dia eu estava dando estudo bíblico para um universitário e ele falou: seu André, essa historinha de criança, seu André, o senhor acredita nisso? Eu falei: por que você age assim, você pensa assim? Diz: rapaz, vou deixar para lá. Eu falei: não, rapaz, agora eu quero saber. Ele quer dizer assim: você é ignorante, você não é universitário, não adianta nem discutir isso. Eu comecei a cobrar e ele disse: rapaz, uma estrela é muito maior do que o planeta Terra. Você vem me dizer que vai cair uma chuva de estrela em cima do quê? Isso é a mesma coisa que cair um elefante em cima de uma pulguinha, rapaz. Isso não tem lógica. Não tem erro não, né? Tem lógica? Você falar se um elefante caiu em cima de uma pulga. Caiu uma chuva de estrela do céu no planeta Terra. Ele zombou de mim. Aí eu falei para ele: você precisa entender que aqui Jesus está usando a linguagem do povo. Naquela época a ciência não sabia dizer tamanho de estrela, não. Então Jesus chama meteoros de estrela, porque o povo, quando via cair um meteoro, eles diziam: é uma estrela que caiu do céu. Os nordestinos falam assim: lágrimas de estrelas. Jesus não ia discutir ciência. Então Jesus falou e eles entenderam: as estrelas cairão do céu. Quer dizer, vai ter uma chuva de meteoritos. Quando Jesus repete essa história para o João do Apocalipse, vamos ver como é que ele dá? Isso aqui é interessante. Vamos exercitar um pouquinho nossas mãos aí, depois a gente volta. Segura aí que nós vamos voltar aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso, aqui mesmo. Aqui é Jesus repetindo essa história da profecia do sol ou das estrelas. As estrelas cairão do céu. No verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra.
E o sol tornou-se negro como um saco de silício. Olha a repetição. E a lua tornou-se como sangue. Quando ele diz aqui, houve um grande tremor de terra, Jesus está falando para João do Apocalipse sobre o grande terremoto chamado Terremoto de Lisboa. Porque no ano, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o ano aqui era 1755. 1755, achei a anotação aqui, obrigado, José. O ano 1755, houve o maior terremoto da história. Aquele terremoto sacudiu, foi lá em Portugal, em Lisboa, mas o resultado foi mundial. Aí o povo dizia: que terremoto estrondoso é esse? Os cristãos, os estudiosos da Bíblia disseram: é a profecia do Apocalipse se cumprindo. Então essa profecia também se cumpriu. Estava começando uma série de terremotos, mas o primeiro, mais forte, lógico, teve outros simples, mas o que chamou a atenção da história foi o terremoto de Lisboa, em 1755. E ele aparece aqui na Bíblia, um grande tremor de terra. Aí ele fala do sol, nós já explicamos, né? Fala da lua, que nós explicamos. Agora nós vamos para o verso 13 das estrelas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Por que o Apocalipse diz isso? Aqui Jesus estava detalhando para João, para que os cristãos não tivessem dúvida, para confundir esse acontecimento profético com quedas de estrelas comuns. Porque aqui no ano 1833, voltando aí no Mateus, no ano 13 de novembro de 1833, houve uma chuva de estrelas cadentes. E os cristãos da época, os estudiosos da Bíblia, começaram a olhar. Jesus disse que as estrelas haveriam de cair do céu, seus meteoritos cairiam do céu, como uma figueira lança de si os seus figos verdes. Aí esses meteoritos caíram como uma figueira lança de si os seus figos verdes, de todas as direções. Não tinha direção certa. Parecia que alguém estava chacoalhando o planeta e os meteoritos caem em todas as direções. Aí os cristãos dizem: a profecia de Jesus está se cumprindo. As estrelas caíram do céu. As estrelas cairão do céu. Em 1833, caíram mesmo. Jesus estava falando do astro, estrela, para cair em cima do planeta Terra, que é menor do que uma estrela. Estava falando dessa chuva de pedra, chuva de estrelas, chamadas de meteoros. Certo? É bom entender a linguagem aqui, nesta condição. Outra coisa interessante para continuar, a resposta à segunda pergunta, nós temos lido o verso 29, lá no Mateus 29. Voltamos lá, achamos Mateus 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, já explicamos. A lua não dará sua luz, explicamos. As estrelas cairão do céu, já explicamos. E as potências do céu serão abaladas. Existem discussões entre os sábios da Bíblia, sábios de hoje, com referência a isso. Alguns acham que o céu sendo abalado é a volta de Jesus.
É lógico que Jesus, pisando no céu atmosférico com milhares de seus anjos, a profecia se cumpre mesmo. Mas também tem algo que chama a atenção dos intelectuais da área. E uma das coisas que chamou a atenção foi em 1994, está perto de nós, 1994, quando o fragmento K caiu em Júpiter. Na época, eu estava escrevendo aquele livro, Revelações do Apocalipse segundo Jesus Cristo. E eu queria esclarecer isso aqui. E eu pensei, nossa, eu tenho que registrar isso. Isso é interessante. Porque a televisão só falava isso, o jornal só falava isso. Aí eu selecionei um artigo no jornal que dizia assim: fragmento cai em Júpiter e abre uma cratera tão grande, suficiente para caber 2 planetas Terra. Aí eu registrei no livro. Mas quem lê o livro viu. Isso eu trago a data do jornal, o relator do jornal, o articulista, né? E na época o povo especulava isso. Se isso cair na terra, que a cientista que dizia, vai cair na terra, fragmento vai cair na terra. Não caiu na terra, caiu em Júpiter. E abriu uma cratera que caberia 2 planetas Terra dentro. O que é isso? Se tivesse caído na terra, tinha destruído a terra. Mas não era assim que Deus queria. Não é o plano de Deus, não é esse. Mas se um planeta é uma potência dos céus, essa profecia se cumpre também aí. Tá bom? Está bem perto de nós. 1994, pode dizer que foi ontem. Então está indicando que Jesus está dormindo. Está próximo às portas. Vamos para o verso 4 e 5, do mesmo Mateus 24, versículo 4 e 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês já ouviram falar isso em nossos dias? Todo mundo sabe que no Brasil existe um Senhor que se diz ser o Cristo, né? Todo mundo sabe. Eu sou o Cristo reencarnado. E tem uma grande multidão acompanhando ele, Cristo. Tempo desse eu estava ouvindo uma reportagem, e o repórter, o Gil Gomes, perguntou para uma beata que acompanha ele nas suas viagens missionárias dele. O Gil Gomes perguntou para a mulher, com aquele jeito dele, todo mundo conhece: você acredita mesmo que esse homem seja o Cristo de Deus? Ela respondeu assim, o Brasil inteiro viu. Ela disse, acredito tanto que se ele me mandar suicidar, eu me suicido. O Brasil inteiro viu uma moça dizer, discípula de Henrique Cristo, que se ele mandasse ela suicidar, ela suicidaria. Porque ela acredita que o Henrique é o Cristo do Deus vivo, é o Messias. Reencarnar, está certo que a Bíblia é reencarnar Cristo, mas o povo crê. Então isso aqui é profecia para os nossos dias. Sempre falei aqui que Apocalipse revela o passado, o presente e o futuro. Não é assim que a Bíblia está mostrando? Então isso é cumprimento de Apocalipse em nossos dias. Existe um homem de Porto Rico, porto-riquenho, José Luiz de Jesus Miranda. Ele carrega sobre o seu corpo uma tatuagem de 666.
E ele se declara ser o Cristo que chegou. Eu sou o Cristo. Uma contradição com a palavra de Deus. Mas tem uma multidão acompanhando ele, dizendo que ele é Jesus que voltou. Para não ir muito longe, em nossos dias existe um movimento religioso respeitado. Tenho parentes lá, pessoas queridas que são membros desse movimento, ensinando de casa em casa que Jesus já voltou em 1914. Jesus já está reinando. Quando eles assistem o canal Adventista falando da volta de Jesus, eles protestam. Quando eles encontram a gente na rua, eles falam: para de falar isso, rapaz, Jesus já voltou, você está atrasado, Jesus vai voltar, Jesus já está aí. Não é uma contradição isso? Impressionante isso. Então o Apocalipse revela acontecimentos também do presente. Nós temos lido aqui o versículo 4, não é? Versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado, para que ninguém engane vocês, porque é um período fácil do povo ser enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. O ímpio diz: eu sou o Cristo. O Miranda diz: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Está enganando ou não está? Está. E o povo está dormindo como se estivesse um berço esplêndido. Profecia não precisa ler. Deixa o tempo passar, que quem for salvo vai ser salvo, quem é perdido em todo o tempo. E o tempo vai passando. Vamos para a última pergunta. Última pergunta sobre o fim do mundo. Vamos repetir aqui a pergunta para a cabeça raciocinar. Quando serão estas coisas? Já explicamos. A ruína de Jerusalém. Que sinal haverá da tua vinda? Já falamos. Agora vamos para a última pergunta. Que sinais haverá para o fim do mundo? Terceira pergunta. Onde nós a colocamos aqui? Terceira pergunta. Versículo 6 em diante, aqui mesmo, Mateus 24, versículo 6 em diante, Jesus vai responder a última pergunta: sinais do fim do mundo. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, todo mundo pensava que a Primeira Guerra Mundial ia exterminar com os habitantes da Terra. Os leitores da Bíblia protestavam dizendo: essa Primeira Guerra Mundial é profecia citada por Jesus. Jesus disse que era mister que isso acontecesse. E agora está acontecendo, mas ainda não é o fim. Isso vai passar. Aí passou a Primeira Guerra Mundial e os cristãos continuaram a dizer: estamos aqui. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Aí o povo será: agora acaba mesmo, agora acaba. Eu nasci em 44 e no ano 44 para 45 estava terminando a Segunda Guerra Mundial. Não é?
Estava acabando, Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que eu nasci no fim. Que eu tenho medo de guerra. Veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Jesus disse, era mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E estamos aqui. E o restante, o que é que nos diz aí? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Todo e qualquer país que você ouça dizer que ele exista, está se armando até os dentes, como se estivesse prevendo a última guerra mundial. Todo país está investindo em guerra, até o nosso Brasil, né? Investe em armamento para uma possível guerra. Isso quer dizer que existe nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pestes são doenças contagiosas. Fome. Nossa região é uma região rica. Quando alguém diz que passa fome, é porque não trabalha, não quer fazer nada, ou às vezes não conhece o SEMAS. Desculpa, eu estava vendo que eu conheço gente aí que você fala, rapaz, você vai trabalhar e você não sabe que vê esse nome aqui. Tem isso aqui, ninguém passa fome aqui não. Eu pego uma cesta lá, eu pego uma cesta na igreja tal, pego outra cesta na igreja tal, pego outra na comunidade tal. Em casa não falta nada. Mas se você olhar para o mundo, a televisão mostrou uma região na África. Crianças que são verdadeiras caveirinhas. Vizinho da minha casa mora uma família que tem uma filha e um genro missionário batista na África. E ele esteve aqui uns 2 meses atrás, nós batemos um papo, que eu gosto de questionar coisas. E ele disse que tem uma região lá que é proibido plantar. O pessoal passa com o avião. Quando eles enxergam o verde em algum lugar, eles abaixam o avião e soltam uma química que derrete a planta. Ninguém pode plantar nada, ninguém pode colher nada. O governo não dá nada para ninguém, o povo morre de fome. Se for contar aqui, demora. Ele diz, eu sou testemunho lá, eu trabalho lá, eu sou missionário lá, convivo com isso. Eu falei, como é que você come lá? A minha igreja manda para mim tudo que eu quero do bom e do melhor, porque manda do Brasil. Mas lá eu vejo o povo morrer de fome. É bom saber isso, irmãos? É. Porque quando nós falamos de fome, nós achamos que é absurdo isso. Mas tem hoje a fome em vários países. A Etiópia está em primeiro lugar. Etiópia também, é um lugar castigado. Mas bem, vamos para frente. Pois não. Desde a década de 70, irmão André, a igreja adventista, quando meu pai dava estudo bíblico, meados dos anos 70, já mostrava aqueles slidezinhos da África do Sul, aquelas crianças, né? Há quantos anos, né? Que está isso? Então é profecia mostrando mesmo realmente. É uma coisa recente, né? Já acontece mais na frente. Já fazem anos que existe isso, e isso perdura, continua. Então nós tínhamos lido aqui o versículo 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Evangelizei um senhor de idade, era médico, todo mundo conheceu aquele homem aqui na região.
A gente se tornou muito amigo, porque ele era uma pessoa muito agradável. E ele já, na sua idade avançada, estava prestes a morrer, e ele sabia como médico. Eu fiz uma pergunta para ele assim: o que é que o senhor me diz da evolução da medicina, dos médicos novos? Ele deu algumas respostas, mas uma delas que joguei no meu vocabulário foi esse: a ciência médica se evoluiu demais, assombrosamente, mas as doenças desafiam a medicina como nunca. É bom saber isso? A ciência médica cresceu, mas as doenças desafiam a medicina como nunca. Joguei isso no meu vocabulário, por isso que eu estou dizendo, porque eu me lembrei. Mas é bom a gente saber isso. Então, o que é isso? É pestes. Um dia desse eu falei aqui das 7 pragas, não foi? Pestes é uma coisa, praga é outra. Praga é muito pior. Praga é juiz de Deus. Pestes são apenas sinais de que Jesus está para voltar. E terremotos. Terremoto acontece de vez em quando. Está se repetindo terremotos em vários lugares. Todo mundo sabe disso. Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Vocês sabiam que está acontecendo isso em alguns países? Foi você que me falou essa semana, nas costas de quem você falou isso? As costas do Marfim. As costas do Marfim. Está acontecendo esta semana. Se um camarada lá falar assim: eu acredito em Deus, eu sou cristão, eles matam. Profecia para os nossos dias. Hoje a igreja está tranquila, porque ainda não cumpriu uma profecia do Espírito de profecia, que diz vou resumir, que a partir do momento que a igreja começar a dizer a verdade como ela é, acenderão-se as fogueiras. Já leram isso? Por que não tem fogueira acesa queimando gente, queimando crente? Porque os crentes estão calados. Se começar a dizer o que tem que dizer, o mundo começa a acender fogueira para queimar crente. Um dia falaram isso, que é perigoso, a turma me sapecar por isso. Mas agora a coisa interessante aqui, diz que vosão de entregar a morte para seres atormentados, matar-vosão. Então Jesus está falando de uma profecia que ele revela para João no Apocalipse capítulo 20, que antes de Jesus voltar ainda vai haver martírios. Muitos de nós vão dar a vida para defender esta verdade. Vai haver martírio. Seremos objeto de ódio diante de todas as nações por causa do nome de Jesus. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esta profecia é para dentro da igreja, viu, irmãos? Não dá tempo de dizer isso. Essa profecia é para o cristianismo como um todo, especialmente o povo remanescente. Satanás está trabalhando para espalhar seu povo. Vão odiar-se uns aos outros, trair uns aos outros, criar derrota uns dos outros, dentro da mesma igreja. O cristianismo está assim, 36 mil igrejas cristãs
condenando umas às outras, e agora procurando fazer um movimento de encontro para tentar resolver o problema, porque está demais. Cristãos querendo destruir uns aos outros. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Deu para entender? Quando existe briga, existe desavença, surge a necessidade de alguém pacificador. Se sonha com pacificação. Aí os falsos profetas entram nesse momento e dizem: eu sou de Jesus, eu vim promover a paz. Os profetas de paz começam a surgir. Paz, paz. São Paulo diz assim: quando andarem dizendo existe paz e segurança, repentinamente virá destruição total. Sabia disso? Não dá tempo de discutir isso também. Então, esse é o período fácil para os falsos profetas atuarem e enganar a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muita gente que não quer mais saber de igreja, não quer ouvir nada de religião. Dizem eles que já quebraram a cara, não quer mais saber disso. Mas nunca ouviram a verdade verdadeira, já estão escandalizados. O amor de muitos esfriará. Não dá mais para amar ninguém, não dá mais para confiar em ninguém. É a profecia se cumprindo em nossos dias. Mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Olha, salvação está no fim. Aqueles que perseverarem até o fim, tiver paciência para atravessar esse tempo com dignidade e postura, vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu fiquei muito feliz porque a semana passada eu estava na rua trabalhando, cheguei, liguei a televisão no Novo Tempo, canal Adventista. Estava passando o resultado de uma estatística lá, eu peguei só o finalzinho. Igreja Adventista Sétimo Dia trabalha em 230 países, com uma rede hospitalar, uma rede de assistência social, um grande trabalho social, uma grandes caravanas evangelísticas, em 230 países, pregando o Evangelho do Reino. Isso constitui o que, irmãos? O tempo do fim. Eu achei lindo o finalzinho daquela série. E eu fiquei pensando, quem tem que partilhar com essa profecia somos nós. Esse Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em todas as gentes, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Uma das últimas profecias a se cumprir, dentre as demais, é o anúncio do Evangelho. A Igreja Adventista está fazendo isso no mundo, 230 países, avançando cada dia, trabalhando. Tem pessoas dando a vida, dando sangue para isso acontecer, porque Jesus disse que quando isso acontecer, Ele volta. Vamos parar por aqui, mas se a gente continuar um pouquinho, vamos encontrar no verso 32 e 35, Jesus comparando os acontecimentos proféticos com uma figueira. Aí ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Gostaram do tema hoje? Será que isso muda alguma coisa na sua vida? Será que isso vai despertar você para alguma coisa? Será que isso faz efeito na minha vida?
Será que eu vou sair daqui pensando, olha, Jesus está para voltar, eu vou ter que fazer outra coisa? Irmãos, precisamos pensar nisso, viu? Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, nós vemos aqui um monte de coisas que já aconteceram, estão acontecendo, estão para acontecer num tempo muito próximo. Então isso está indicando que Jesus está voltando. Muito obrigado, meu abraço. E a gente volta a falar na próxima semana desse mesmo horário com o tema A Volta de Jesus. Hoje apenas sinais. Semana que vem, a volta de Jesus. Tema que aprenderemos. Muito obrigado.